A maioria das pessoas sabe que as pirâmides foram construídas como grandes tumbas para os faraós, projetadas para garantir que eles tivessem uma jornada tranquila para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída para o faraó Khufu. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que toda essa tendência de construção de pirâmides começou bem aqui, com a pirâmide de degraus de Djoser, há cerca de 4.700 anos. Essa estrutura maciça foi construída para o faraó Djoser, um governante da terceira dinastia do Egito. Ela se eleva 6 camadas acima do solo e tem cerca de 60 metros de altura. Hoje, pensamos nela como um projeto arquitetônico fenomenal, mas para os antigos egípcios, a pirâmide de degraus de Djoser acabou sendo mais um grande experimento, um teste, se preferir, para aperfeiçoar suas habilidades de construção antes de partirem para pirâmides ainda mais ambiciosas. Atingir novas alturas é muito empolgante, mas o verdadeiro mistério é o que está acontecendo embaixo da terra. No labirinto subterrâneo dessa pirâmide, há uma rede de túneis que se estende por cerca de 5,5 km de comprimento, e alguns pesquisadores acreditam que esses túneis podem ter sido parte de um sofisticado sistema de água que poderia mudar completamente o que pensamos sobre a construção de pirâmides. Vamos falar sobre esse enorme complexo localizado em Saqqara. Ao redor da pirâmide, há o que é conhecido como Fosso Seco, uma vala contínua com até 50 metros de largura e quase 3 km de comprimento. Ela forma uma espécie de retângulo ao redor da pirâmide. Essa vala tem uma profundidade média de cerca de 20 metros. Agora, se você somasse toda a terra e a rocha que foram escavadas para criar esse fosso, ele teria cerca de 10 vezes o volume da própria pirâmide de degraus. Durante muito tempo, as pessoas simplesmente presumiram que essa trincheira não passava de uma enorme pedreira, um local onde se escavava pedra e argila para construir a pirâmide de degraus. Faz sentido, certo? Mas quando você olha mais de perto, não faz sentido. A trincheira é muito estreita e profunda para ser prática para mineração, e seu layout não corresponde a nada do que sabemos sobre os métodos de extração dos antigos egípcios. Além disso, algumas seções da trincheira são, na verdade, cobertas por um teto rochoso, o que tornaria quase impossível usá-la como pedreira. Outra teoria sugere que o Fosso Seco tinha algum tipo de significado espiritual. Talvez fosse um lugar sagrado onde as almas dos nobres se reuniam para servir o falecido rei na vida após a morte. Há até nichos nas paredes que sugerem essa função espiritual, mas a maioria dos pesquisadores acredita que esse propósito provavelmente se desenvolveu muito mais tarde, muito depois de o complexo ter sido construído para Djoser. Então, para que o fosso foi realmente projetado? Em 2020, um pesquisador teve uma ideia bastante intrigante. É possível que essa trincheira tenha sido projetada para coletar e gerenciar a água, especialmente após chuvas fortes. Isso faz sentido quando se considera a localização. O fosso fica em uma área que poderia facilmente ter sido inundada pela água de escoamento das planícies próximas. Isso também poderia explicar por que a trincheira não foi usada para novas sepulturas até muito mais tarde, quando o clima se tornou mais seco e menos propenso a inundações. A história se torna ainda mais intrigante, pois essa trincheira parece fazer parte de um sistema hidráulico maior e mais complexo dentro do complexo de Djoser. É como se a trincheira tivesse vários compartimentos, cuidadosamente esculpidos na rocha e conectados por túneis. Esses compartimentos provavelmente serviam como parte de um sistema de tratamento de água, no qual a água fluía de um compartimento para o outro, ficando mais limpa à medida que avançava. Agora, é aqui que as coisas começam a se relacionar com a pirâmide em si. O complexo de Djoser tem uma série de poços subterrâneos e alguns pesquisadores acham que a água da fossa profunda do fosso pode ter sido usada para alimentar um sistema de elevação hidráulica, e esse elevador gigante movido a água poderia ter sido usado para levantar as pesadas pedras necessárias para construir a pirâmide. Funcionava como um vulcão, mas em vez de lava, a água fazia o trabalho pesado. Imagine um grande e profundo buraco no chão, no centro do local da pirâmide. Dentro desse buraco, havia uma enorme plataforma de madeira, semelhante a uma balsa gigante que podia se mover para cima e para baixo. Quando os trabalhadores queriam levantar uma pedra pesada, eles enchiam o buraco com água. Quando o nível da água subia, a plataforma de madeira começava a flutuar para cima, carregando a pedra com ela, quase como um elevador gigante movido a água. Quando a pedra atingia a altura certa, os trabalhadores a deslizavam da plataforma para a pirâmide. A ideia é que a água da Deep Trench, depois de ser limpa e filtrada, fluiria para esses poços.
Um flutuador maciço, possivelmente feito de madeira, subia à medida que a água enchia o poço, levantando as pedras até o local onde elas eram necessárias para a construção. Uma vez que a pedra estivesse no lugar, a água era liberada, baixando a plataforma de volta para o fundo, pronta para levantar a próxima pedra. Esse sofisticado sistema de elevação hidráulica poderia ter sido um divisor de águas, tornando todo o processo de construção muito mais rápido e eficiente, sem o uso de muita mão de obra. É como se os antigos egípcios já estivessem adotando a ideia de trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil. Mas é claro, nem todos concordam com essa teoria. Alguns especialistas argumentam que a área onde a pirâmide escalonada de Djoser foi construída não poderia ter retido água suficiente de chuvas ocasionais para manter um sistema hidráulico tão sofisticado. A principal teoria sugere que, no passado, poderia ter havido algum tipo de lago nas proximidades que se enchia após um período de chuva, e esse lago poderia ter fornecido água para o sistema hidráulico do complexo. Mas não há menção a esse lago em nenhum dos escritos egípcios antigos. Portanto, essa pode ser mais uma situação de e se do que uma realidade. E ainda a questão do trabalho árduo em si. Lembra quando eu disse que esse método poderia ter permitido que os antigos construtores levantassem pedras com muito menos esforço? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. De acordo com alguns especialistas, apenas a construção desse dispositivo hidráulico teria exigido muito mais trabalho pesado do que simplesmente mover os blocos de pedra, usando a boa e velha mão de obra. E não vamos esquecer que a pirâmide de degraus de Djoser é como uma pirâmide bebê em comparação com as que vieram depois. As pedras usadas na pirâmide de Djoser pesavam em média cerca de 300 quilos cada, o que não é nada comparado aos blocos de mais de 2,5 toneladas usados posteriormente na pirâmide de Khafre. Se essa teoria do elevador de água for completamente descartada, ainda precisaremos explicar como essa pirâmide foi construída. Para responder a isso, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre os planos originais. Veja, antes de a tumba de Djoser se tornar uma pirâmide, a ideia era construir uma mastaba simples. Esse tipo de tumba era bastante comum em períodos anteriores. Uma estrutura retangular com teto plano e lados inclinados. Mas depois que a mastaba original foi concluída, eles decidiram expandi-la um pouco, acrescentando mais camadas no topo. Em seguida, acrescentaram ainda mais camadas até que a construção chegasse a 6 degraus distintos, cada um menor que o anterior. E provavelmente fizeram tudo isso levantando as pesadas pedras usando rampas e não um elevador movido a água. Ainda há muito que não sabemos sobre a pirâmide escalonada de Djoser. Definitivamente, são necessárias mais pesquisas para entender completamente como esse sistema funcionava, ou se ele existiu de fato. Mas a ideia de usar água para ajudar a construir a pirâmide acrescenta uma camada totalmente nova à nossa compreensão da engenharia egípcia antiga. É um poderoso lembrete de como aqueles construtores eram inteligentes e engenhosos, usando a paisagem natural e o poder da água para criar um dos monumentos mais icônicos da história. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama.
As paredes, que ficavam submersas por mais de 40 anos, estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior, uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola.
Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode quando de repente... Espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural. Então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante. Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense 2 vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo.
Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população.
No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade. Não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente um terço do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó.
O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide.
Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas, e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio. De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos. Mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá. Mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estava um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito Antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional.
Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sob um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim. Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides. Tudo aconteceu em 1708. Em 8 de junho, o galeão espanhol San José estava voltando do Caribe para a Espanha. No total, havia 17 navios. O capitão do San José sabia que eles enfrentavam problemas, pois os navios ingleses estavam à espreita naquela área. E ele sabia que estariam atrás do tesouro carregado nos navios. O preço do tesouro do Novo Mundo era tão astronômico que poderia virar de cabeça para baixo o curso dos eventos históricos na Europa. Para estar seguro, o galeão espanhol deveria chegar a Cartagena das Índias, onde hoje fica a Colômbia. Mas, infelizmente, outras coisas estavam predestinadas para o San José. Os 4 navios ingleses apareceram. O galeão não podia simplesmente escapar deles. Não havia escolha, a não ser dar meia volta e lutar. Então, todo o caos começou. Bandeiras vermelhas mostrando que a batalha havia se iniciado, canhões disparando, o cheiro de pólvora. Ninguém sabe exatamente como tudo terminou. Ao anoitecer, era difícil ver claramente o que estava acontecendo. A única coisa que permaneceu na história foi o naufrágio do navio San José. Depois, o silêncio.
Não é de admirar que San José, por ser o carro-chefe, fosse o galeão mais importante estrategicamente. Ele transportava uma quantidade insana de metais preciosos, como ouro e prata, pérolas e pedras preciosas, como esmeraldas. Tudo isso foi parar no fundo do oceano pelos próximos 3 séculos. Mas como esse tesouro perdido se tornou tão lendário? Em primeiro lugar, as estimativas financeiras feitas pelos cientistas chocaram as pessoas. O navio teria transportado de 7 milhões a 12 milhões de pesos. Vamos traduzir isso para o dinheiro de hoje. Sim, pode não ser a riqueza do Elon Musk, mas é algo em torno de 10 bilhões de dólares. Com esse dinheiro, você poderia se presentear com alguns jatos particulares, um estacionamento inteiro de Lamborghinis e uma mansão elegante. E você ainda teria muito dinheiro sobrando. Você pode pensar que tudo deve ter enferrujado, assim como aconteceu no Titanic. Mas quando se trata de ouro, as coisas funcionam de forma diferente. O Titanic não transportava ouro, ou pelo menos não tanto assim. As joias que estavam no Titanic eram pertences pessoais. E o legal do ouro é que ele nunca reage com o oxigênio. Isso significa que o ouro verdadeiro não enferruja nem mancha. Portanto, se o seu colar de ouro ficou um pouco mais escuro, é sinal de que não é ouro puro, mas uma liga, o que também é legal, pois você pode limpá-lo facilmente. Voltando ao tesouro perdido de San José, as moedas de ouro de lá, mesmo mais de 300 anos depois, deveriam ter a mesma aparência do dia em que foram cunhadas. Agora vamos voltar ao local onde o navio supostamente afundou. Lembra que eu disse que o capitão queria ir até a costa onde hoje fica a Colômbia? Pois bem, em 4 de dezembro de 2015, o navio foi de fato encontrado nas águas da Colômbia. Como acontece com muitas outras coisas importantes hoje, o mundo ficou sabendo disso por meio de um tweet. Ele foi enviado pelo então presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. As pessoas têm procurado San José há décadas, e quando ele foi finalmente encontrado, tornou-se mais popular e começaram a surgir ainda mais mitos sobre ele. Uma das lendas foi contada pelo próprio Senhor Santos. Depois que o naufrágio foi encontrado, houve uma pequena entrevista no rádio. O fato é que a descoberta foi bastante inesperada. Muitas pessoas gastaram muito tempo e esforço procurando por esse naufrágio, e muitas delas até perderam a esperança de encontrá-lo. Juan Manuel Santos contou uma história sobre como o naufrágio foi descoberto. Em um evento oficial fora da Colômbia, ele foi abordado por um homem. Ele se parecia com o famoso escritor Hemingway, ostentava uma barba branca e tinha cabelos brancos. A única coisa que aquele homem parecido com Hemingway queria era 2 minutos do tempo de Santos. O presidente cedeu e deu ouvidos. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. O homem pegou um mapa antigo, mais precisamente uma cópia cuidadosamente emoldurada, e disse ao presidente que ninguém mais sabia disso. O homem apontou para um ponto exato. Disse que era o local exato do tesouro e que aquele lugar não aparecia em nenhum outro mapa. Ele garantiu que sabia onde estava o tesouro. A história parecia maluca e cheia de aventuras. Quem quer que fosse esse homem, ele estava certo. Sua identidade continua sendo um mistério para todos, mas de alguma forma ele conseguiu o financiamento, determinou a área a ser inspecionada e até mesmo foi ao encontro do presidente. Certo, o San José estava repleto de ouro e quem o encontrasse ficaria podre de rico pelo resto da vida. Mas sejamos realistas, é impossível que uma pessoa comum consiga descobrir um tesouro assim, pois exige muito esforço e muito dinheiro. Mas e se você gosta de caçar tesouros e quer encontrar um baú de tesouro? Bem, acho que tem uma história sobre pessoas comuns que procuram e acabam encontrando um verdadeiro tesouro. Conheça Forrest Fenn, um milionário excêntrico que escondeu um tesouro de 1 a 5 milhões de dólares. O valor exato não foi identificado. Veja bem, até o próprio Sr. Fenn disse que nunca tentou avaliá-lo. Dentro do baú havia 265 águias americanas de ouro e águias duplas, moedas antigas, pepitas de ouro, o que você quiser. Forrest escondeu o baú nas Montanhas Rochosas e anunciou a caça ao tesouro em 2010. Agora vamos nos concentrar um pouco em um mapa e ver como as Montanhas Rochosas são vastas. Basicamente, os caçadores de tesouros deveriam varrer os 2 países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. No início, era uma pequena caça ao tesouro, com apenas algumas pessoas que sabiam sobre ela. Mas, algum tempo depois, houve uma grande competição, pois dezenas de milhares de pessoas saíram em busca do tesouro. Uma pesquisa afirmou que, ao longo da década, cerca de 350 mil pessoas tentaram a sorte procurando o baú misterioso. Para anunciar a caçada, Forrest Fenn usou um poema composto de 24 versos. O poema continha algumas dicas que a maioria dos caçadores de tesouros não conseguiu decifrar.
O baú estava tão bem escondido que foram necessários 10 anos para que ele fosse finalmente descoberto. Havia também um blog chamado Thrill of the Chase, e em 6 de junho de 2020, o Sr. Fenn finalmente publicou a tão esperada notícia. O tesouro havia sido encontrado. O próprio Forrest admitiu que qualquer pessoa que lesse atentamente as instruções do poema poderia encontrar o tesouro. O poema gerou muito burburinho na internet, com muitos usuários tentando decifrar as 9 dicas. Alguns deles até sugeriram as possíveis chaves para decifrar o quebra-cabeça. Essas especulações podem ter ajudado a pessoa que acabou encontrando o tesouro. No início, nem o próprio Forrest Fenn sabia quem havia decifrado todos os códigos do poema, atravessado a densa floresta e recuperado o baú. O feliz descobridor preferiu permanecer anônimo, e tudo o que sabíamos inicialmente era que se tratava de um homem do leste dos Estados Unidos. O vencedor enviou uma foto para Forrest Fenn, e assim, a caça ao tesouro foi oficialmente encerrada. Algum tempo depois, porém, ele se revelou. Era Jack Stewart, um ex-jornalista e estudante de medicina. O tesouro estava escondido sob um dossel de estrelas em uma floresta nas Montanhas Rochosas. A vegetação ali é exuberante, e por isso o baú estava escondido em seu interior. O baú nunca havia sido movido do local onde foi originalmente escondido. O local exato ainda é desconhecido, mas sabemos que o tesouro estava escondido em Wyoming. Jack admitiu que nem todos os tesouros anunciados foram encontrados no baú. Um pequeno sapo de ouro em um colar e um anel de esmeralda espanhola estavam faltando. Forrest de fato encontrou o sapo em sua coleção e o entregou a Stewart, mas não encontrou o anel. A caça ao tesouro criada por Forrest Fenn pode parecer extravagante, mas ele explicou por que decidiu iniciá-la. A única coisa que ele afirmava ter em mente era dar às pessoas alguma esperança. Nos anos 1980, David Mazurek, de Michigan, decidiu comprar uma fazenda não muito longe de Mount Pleasant. O proprietário anterior estava mostrando a David sua nova propriedade quando notou uma pedra grande de aparência estranha. Ela era usada para manter aberta a porta de um celeiro. Mazurek perguntou sobre a origem do batente da porta, e o fazendeiro explicou que, na verdade, era um meteorito. Ele havia chegado à propriedade com um forte estrondo na década de 30. Na manhã seguinte, o fazendeiro e seu pai encontraram a cratera que o meteorito havia deixado e retiraram um hóspede do espaço que ainda estava quente. Eles encontraram um uso prático: servir como batente da porta. A boa notícia para o novo proprietário foi que o meteorito veio com a propriedade. Ele decidiu não mudar nada enquanto morasse na propriedade. Quando estava se mudando para uma nova casa, levou a rocha e a usou como batente de porta interestelar por mais 30 anos. Às vezes, David deixava que seus filhos a levassem para a escola para mostrá-la aos outros. Depois, ele descobriu que os moradores de Michigan encontram e vendem pedaços de meteoritos por um bom dinheiro. Como seu pedaço era enorme, pesando 10 quilos, ele decidiu levá-lo à Central Michigan University para descobrir seu valor. Uma professora de geologia local estava ficando cansada de pedidos semelhantes porque, durante 18 anos, as descobertas que as pessoas lhe traziam acabavam não sendo meteoritos. Mas, dessa vez, ela sentiu algo especial desde o início. Ela testou a rocha e determinou que se tratava de um meteorito de verdade, composto por 88,5% de ferro e 11,5% de níquel. Acabou sendo a 6ª maior descoberta registrada desse tipo em Michigan e o espécime mais valioso com o qual ela já trabalhou. Eles enviaram uma fatia para outra rodada de verificação ao Smithsonian Institution em Washington, D.C., e tudo foi oficialmente confirmado. Descobriu-se também que o meteorito era um pedaço de um sistema solar primitivo. Tanto o Smithsonian quanto um museu do Maine consideraram a possibilidade de comprar a rocha por uma quantia alta. No final, Mazurek vendeu seu meteorito para a Abrams Planetarium de Michigan State University por $75 mil. Ele doou 20% do dinheiro ao Departamento de Ciências Atmosféricas e da Terra da Central Michigan University e confirmou a verdadeira identidade da rocha. Durante muito tempo, uma pintura do renomado artista florentino do século XIII, Cimabue, parecia ter desaparecido no ar. Mas em 19 de dezembro, ela apareceu de surpresa na casa aconchegante de uma senhora idosa que morava no interior da França. A senhora estava prestes a vender a casa e convidou um leiloeiro para ver quanto conseguiria por seus pertences. Acho que ela não esperava que a pintura que adornava um espaço sobre uma chapa de cozinha pudesse valer milhões. O leiloeiro reconheceu que a pintura tinha as pinceladas de um pintor famoso que viveu séculos atrás.
A perícia confirmou que se tratava de um original, parte de uma série feita em 1280, e uma das únicas 11 pinturas de Cimabue que restaram no mundo. A luz infravermelha revelou correções sutis que o artista havia feito durante o processo de criação, o que apenas solidificou sua autenticidade. Os especialistas em arte achavam que a pintura seria vendida em um leilão por cerca de 6 milhões de dólares, mas estavam errados. O preço real que o novo proprietário acabou pagando foi de mais de 26 milhões de dólares. Em 1831, um tabuleiro de xadrez com peças esculpidas de forma intrincada, todas feitas de marfim de morsa, foi encontrado nas dunas de areia da ilha de Lewis. 5 das peças de xadrez estavam faltando. Quase 2 séculos depois, uma família de Edimburgo levou uma peça de xadrez para a prestigiada casa de leilões Sotheby's. O avô da família a comprou em 1964 por apenas 6 dólares. Ele a passou para sua filha e, embora a família não tivesse ideia do valor real ou da importância da peça, eles sentiram que ela era realmente especial. Ela foi mantida em casa como uma herança de família, que às vezes era retirada para ser admirada. Quando a equipe do Sotheby's examinou a peça, percebeu que se tratava de uma peça de xadrez Lewis do século XII ou início do século XIII do famoso conjunto. As outras peças de xadrez de Lewis foram parar em instituições como o Museu Britânico e o Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo. O intrincado trabalho artesanal, o significado histórico e o mistério de sua jornada contribuíram para o valor da peça, que foi vendida em um leilão em Londres por 925 mil dólares. Imagine fazer compras em um brechó e conseguir um anel de diamante de 26 quilates por 13 dólares. Parece uma lenda urbana, mas isso realmente aconteceu com uma senhora no Reino Unido. Ela estava convencida de que sua compra era uma peça de bijuteria e usou casualmente por cerca de 30 anos. Um dia, ela decidiu verificar se o anel valia mais de 13 dólares com um joalheiro local. Descobriu-se que a pedra era um conjunto de diamantes em forma de almofada, que provavelmente pertenceu à realeza ou a uma pessoa de grande riqueza no século XIX. E isso foi antes da descoberta das modernas minas de diamantes. E havia realmente poucas dessas pedras disponíveis em todo o mundo. Era muito difícil reconhecer um diamante nela, pois dificilmente se parecia com os diamantes com os quais estamos acostumados hoje. Quando pensamos em diamantes, imaginamos algo brilhante e cintilante. Esse foi feito para a luz de velas e tinha um corte e uma montagem antiquados, que escureceram com o tempo. A prata estava manchada e provavelmente havia alguma sujeira nela. O anel foi vendido no leilão de joias finas de Sotheby's em Londres por quase 850 mil dólares. Os especialistas acreditam que esse não é o fim de sua jornada. O novo proprietário pode lapidá-la novamente para deixá-lo mais moderno e com mais brilho. Ele pode valer muito mais do que esse preço. Em novembro de 2011, Frank Abrams, um advogado de defesa da Carolina do Norte, encontrou uma fotografia de tipo tintorial do século XIX em um mercado de pulgas. Ele a comprou por 10 dólares. Parecia uma foto comum de 5 cowboys, mas os especialistas têm motivos para acreditar que um desses cowboys é ninguém menos que o infame bandido Billy the Kid. Abrams percebeu que poderia estar de posse de uma joia histórica depois de assistir a um programa de TV sobre uma foto que mostrava Billy the Kid jogando croquet. Uma pesquisa no Google levou a imagens de Pat Garrett, o xerife do condado de Lincoln, Novo México, conhecido por ter tirado a vida de Billy. Abrams ficou impressionado ao ver uma figura em sua fotografia que se assemelhava a Pat Garrett e se perguntou se o homem magro ao fundo poderia ser Billy the Kid. Ele pediu a ajuda de analistas e professores forenses, que tinham motivos para acreditar que a foto de fato capturava Billy the Kid e Garrett. Um especialista em caligrafia do Texas conseguiu comparar uma assinatura na imagem com amostras conhecidas da caligrafia de Garrett. Os especialistas datam a fotografia do final do século XIX. Como essa imagem foi parar em um mercado de pulgas na Carolina do Norte, continua sendo um mistério. Outra foto recentemente descoberta de Billy the Kid, que o retrata jogando croquet, foi avaliada em 5 milhões de dólares. Quanto ao tintótipo de Abrams, seu valor potencial pode ser ainda maior. Abrams, no entanto, não quer se desfazer desse tesouro histórico. Ele se considera afortunado e privilegiado por tê-lo encontrado. Larry O, um funcionário da manutenção do Capitol Court Mall de Milwaukee, estava arrumando o depósito quando o shopping estava prestes a ser demolido. Ele encontrou um par de tênis escondido no meio do lixo. Logo percebeu que não se tratava de um tênis comum e que certamente não pertencia à pilha de descarte. O notou uma assinatura característica de Michael Jordan na lateral de um dos tênis. Ele se lembrou que esses tênis foram exibidos na loja de roupas esportivas Playmakers no passado. O tênis tamanho 13 tinha a inscrição My Very Best
Hall decidiu colocar esses tênis em leilão e o preço esperado para eles foi fixado em $20.000. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante. Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a Esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não tem nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo.
Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro. Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o hall da fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados. No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo.
Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messerra propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messerra também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é, na verdade, um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar. A porta de Heron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2.000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade.
Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Tuohy, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. Arqueólogos egípcios recentemente fizeram uma descoberta extraordinária perto do Cairo. Rufem os tambores! A múmia mais antiga e mais completa já descoberta no país. A múmia de 4.300 anos foi encontrada em um grupo de tumbas perto da pirâmide de Djoser, que remonta ao antigo Império Egípcio. Ela estava coberta por camadas de ouro. A equipe também encontrou várias outras tumbas, incluindo uma pertencente a um antigo oficial egípcio e outra pertencente a um guardião secreto, que tinha o poder de realizar cerimônias especiais. Outra tumba interessante foi a de um escritor, que apresentava as maiores estátuas já encontradas na área. Esse vasto local de sepultamento também abriga mais de uma dúzia de pirâmides e áreas de descanso. Provavelmente, uma das múmias mais famosas do mundo é a de Hatshepsut. Ela governou o Egito como uma chefe por cerca de 20 anos, construindo todos os tipos de edifícios impressionantes e criando novas rotas comerciais. Mas quando o arqueólogo Howard Carter encontrou sua tumba no Vale dos Reis, seu sarcófago estava vazio. No entanto, Carter encontrou 2 caixões em outra tumba, dos quais pertencia a ama de leite de Hatshepsut e o outro a uma mulher desconhecida. Em 2006, uma equipe de especialistas decidiu investigar se essa mulher misteriosa era a própria rainha. Eles encontraram um dente molar em uma caixa de madeira com o nome de Hatshepsut e, quando compararam com uma lacuna na boca da múmia, a correspondência era perfeita. Ramsés II foi um governante impressionante, mas foi sua múmia que acabou entrando para a história. Ramsés é considerado o faraó mais poderoso de todo o Egito, pois reinou por 6 décadas. Ele também viveu até os 90 anos de idade. Isso é incrível, considerando a época em que ele viveu. Supostamente, Ramsés II também teve mais de 100 descendentes, uma grande família. Quando faleceu, seu corpo foi originalmente enterrado no Vale dos Reis, mas alguns espertalhões tentaram roubar todos os tesouros de sua tumba. No entanto, os oficiais da época não estavam dispostos a aceitar isso, então levaram seu corpo para um local secreto para mantê-lo seguro. Avançando para o século XIX, a múmia de Ramsés II foi descoberta junto com vários outros governantes e funcionários importantes, mas ela não estava nas melhores condições. Então os arqueólogos a levaram de avião para Paris para que fosse bem mimada. O problema é que não podia ser simplesmente transportada para outro país. A única solução disponível era dar a Ramsés II seu próprio passaporte. Sua ocupação estava listada como rei, e o documento até apresentava sua foto. Você sabe, a maioria das múmias não é necessariamente conhecida por ter a pele mais hidratada, mas a de uma mulher asiática, também conhecida como Lady Di, prova o contrário. Não é essa Lady Di. Essa rica senhora dos tempos antigos
foi descoberta em uma tumba ornamentada em 1971 e tinha uma aparência fabulosa, se é que podemos dizer isso de uma múmia. Graças às condições especiais de sua tumba, como a umidade do ambiente e a falta de oxigênio, seu corpo foi quase perfeitamente preservado. Sua pele era macia, seu cabelo estava ok e ela ainda era flexível. O museu, que agora exibe orgulhosamente sua múmia, também mostra uma tonelada de itens sofisticados que foram enterrados com ela, como louças e instrumentos musicais. Arqueólogos investigaram a múmia mais a fundo e descobriram que ela faleceu de um ataque cardíaco por volta dos 50 anos de idade. Embora não exista há mais de 2000 anos, Lady Di ainda está fazendo história. A múmia de Ötzi, o Homem de Gelo, foi descoberta nos Alpes em 1991. Inicialmente, as autoridades austríacas pensaram que se tratava de um alpinista moderno por estar tão bem preservado, mas na verdade, ele era da idade do cobre. Ele foi encontrado em uma passagem de montanha a mais de 3.040 metros acima do nível do mar. Ao estudar sua múmia, aprendemos muito sobre a vida na Europa da idade do cobre. Por exemplo, sabemos que ele era natural da Europa Central e gostava de comer carne. Ele também sofria de artrite, estreitamento das artérias e problemas intestinais, mas provavelmente usava acupuntura e ervas medicinais para tratar essas condições. E aparentemente, ele era muito habilidoso com ferramentas. Ele as afiou poucos dias antes de sua morte prematura. Quem sabe se ele estava esperando problemas ou apenas se preparando para um trabalho de rotina. O Rei Tut e sua história é provavelmente o que tornou as múmias famosas. Esse faraó faleceu aos 19 anos de idade, há mais de 3.000 anos, mas sua múmia ainda é uma das mais conhecidas do mundo. Quando sua tumba foi aberta em 1922, as pessoas foram à loucura porque ela ainda estava intacta, ao contrário de muitas outras tumbas reais. Ela tinha alguns caixões muito bem decorados, inclusive um feito de ouro maciço. A tumba de Tutankhamon não apenas nos deu um vislumbre da história do Egito Antigo, mas sua múmia também nos ensinou muito sobre a época em que ele viveu. A análise de DNA ajudou a identificar seus pais e revelou que o faraó tinha um raro distúrbio ósseo que poderia ter dificultado um pouco o seu caminhar. Ginger é provavelmente uma das múmias mais legais de que você já ouviu falar. Ela é como um viajante do tempo de 5.000 anos atrás que ainda está voando com seu cabelo dourado e unhas perfeitamente preservadas. Ginger, também chamado de o Homem de Gebelin, foi descoberto no Egito e acredita-se que seja o mais antigo corpo mumificado conhecido. Antes mesmo de as pessoas conhecerem a mumificação, elas costumavam colocar os corpos em covas rasas na areia quente e seca. E como a areia absorvia toda a água, as bactérias não puderam se reproduzir e o corpo foi preservado naturalmente. Agora, os cientistas não têm certeza se a preservação de Ginger foi intencional ou não, mas como ele foi enterrado com alguns vasos de cerâmica, é provável que quem o enterrou conhecesse algumas técnicas sérias de preservação. Se você quiser conhecer Ginger pessoalmente, ele está atualmente no Museu Britânico. Um colecionador de arte holandês comprou uma estátua da Ásia e acabou fazendo uma estranha descoberta. A estátua continha uma múmia escondida em seu interior. Infelizmente, o corpo era muito frágil para ser movido e teve que ser deixado lá. A parte mais legal é que essa múmia tem mais de 1000 anos e ficou em exposição por 200 anos antes de ser envolta na estátua. Quando os cientistas fizeram uma tomografia computadorizada, descobriram que a múmia estava cheia de pedaços de papel cobertos de escritos. Os especialistas acham que ele pode ter feito uma coisa chamada automumificação, que é um processo bastante intenso, que envolve uma dieta especial e chá que torna seu corpo menos propenso às bactérias. Apenas algumas pessoas conseguiam realizar esse ritual, e aqueles que conseguiam eram muito respeitados. Nenhuma outra rainha egípcia confundiu os cientistas e historiadores como a impressionante Nefertiti. Com base em suas estátuas, ela era conhecida por seu pescoço fino, olhos amplos e maçãs do rosto altas. Seu nome significa "A Bela Mulher Chegou". Isso é que é fazer jus ao nome, não é? Apesar de não ter sido faraó, Nefertiti conseguiu deixar uma impressão duradoura. Os registros escritos sugerem que, como esposa e rainha, ela desempenhou um papel incrivelmente influente. Devido ao seu poder, ela era de fato admirada, mas também conseguiu fazer muitos inimigos ao longo de sua vida. Ela também era parente do rei Tut, mas não biologicamente. Em vez disso, ela era sua madrasta. Até o momento, os moradores locais ainda não conseguiram identificar sua múmia, mas isso pode mudar em breve. Um egiptólogo local que tem se dedicado a escavar tumbas no Vale dos Reis encontrou 2 múmias que, segundo ele, podem ser Nefertiti e sua filha.
De acordo com especialistas, em breve poderemos finalmente obter uma resposta definitiva sobre a identidade dessas duas múmias. E se uma delas for de fato Nefertiti, poderemos ter uma grande surpresa. A análise de DNA e as tomografias computadorizadas da múmia podem nos dar a imagem mais completa e precisa que já vimos da rainha. É uma loucura pensar que apenas arranhamos a superfície do que existe sob o Egito moderno. Nefertiti governou durante uma época de grande poder e prosperidade no Egito, mas infelizmente faleceu em um período de turbulência social, o que fez com que seu túmulo fosse perdido.